Bom dia, Cantini, bom dia, ouvintes da Nacional News, um bom dia especial ao meu candidato adversário, o Dr. Jurandir Parzanella, quem nutro muito respeito, e o meu bom dia especial aos advogadas e advogados de Cascavel, que escutarão um debate democrático, legítimo e que contribui para o fortalecimento da nossa classe. A OAB Paraná e a OAB de Cascavel, que sempre trabalharam juntos, e não só nos últimos 3 anos, Dr. Jurandir, mas o trabalho de 9 anos, né? Nós fizemos sim o diagnóstico, né? O diagnóstico foi feito pela OAB Paraná e a subseção de Cascavel se aproveita do diagnóstico, que é muito mais amplo, né? Porque pega o Paraná todo e talvez tenha um diagnóstico mais ampliado em relação a esse assunto. Mas muito mais do que isso, Cantini, a OAB Cascavel sempre teve um trabalho muito profícuo com o jovem advogado, especialmente após a sua inscrição na ordem, né? Eu participei nos últimos 9 anos, acredito, de todos ou quase todos os juramentos aqui em Cascavel. Juramentos que foram feitos às vezes fora inclusive da subseção, fora do ambiente da subseção, pelo tamanho e pelo volume de advogados que entram, e todos, sem exceção, em todos os juramentos, todos eles são convocados a comparecerem na ordem, inclusive com reuniões posteriores ao próprio juramento, para que as pessoas entendam, façam parte da OAB, entendam a estrutura administrativa, a estrutura jurídica, a estrutura funcional da OAB, para que participem das comissões, e isso teve um resultado muito profícuo, Dr. Jurandir. O resultado disso foi uma ampliação de mais de 32 comissões extremamente ativas e partícipes com todos os advogados de Cascavel, especialmente os jovens, né? A CAGE, eu não sei se o colega conhece a CAGE, mas a CAGE é a Comissão da Advocacia Jovem em Cascavel, e ela é uma das comissões, talvez seja a cereja do bolo dessas últimas administrações, é uma das comissões que mais trabalha nesse sentido. É a comissão que colocou o advogado jovem dentro da ordem, que participa, ou deixa que o advogado participe, inclusive de decisões administrativas, decisões funcionais, e tudo isso é o que fortalece a nossa subseção e fortaleceu nos últimos 10 anos. A nossa subseção, muito além do diagnóstico feito pela OAB Paraná, a nossa subseção também conta com ouvidoria, né? Nós temos o setor da ouvidoria aqui interna, nós temos todas as comissões extremamente abertas a isso, e veja, candidato, a OAB nos últimos 10 anos foi gerida pela subseção de Cascavel e pelos advogados e advogadas, em especial pelas advogadas de Cascavel, né? Não há um grupo que se forma em relação a essa administração. Ela é aberta, né? Eu fico feliz que o colega reconhece o trabalho da 11 de agosto, né? O Dr. Breda foi presidente da seccional pela 11 de agosto e fez um trabalho profícuo no Conselho Federal, e me deixa muito tranquilo que o colega tem o reconhecimento disso. Nossas prerrogativas aqui em Cascavel tiveram uma defesa intransigente durante os últimos 3 anos, durante toda a gestão da 11 de agosto, e isso se mostra em números, né? Fizemos mais de 300 atendimentos em todas as áreas, direito civil, no fórum, área criminal, enfim. A nossa proposta em relação à ampliação disso, se é que é possível ampliar um trabalho tão profícuo como foi realizado nos últimos anos, nós instalaremos em Cascavel a Procuradoria de Prerrogativas, né? Teremos aqui em Cascavel, isso já é um compromisso do Cássio Teles, que possivelmente será o nosso futuro presidente da seccional, e teremos a comissão, ou melhor, a Procuradoria de Prerrogativas, que é uma procuradoria específica à defesa dos advogados, um advogado contratado interno na subseção, para que saia em defesa dos nossos valores. Agradeço a pergunta, candidato, até porque ela me remete à questão anterior e a gente consegue fazer um apanhado geral de tudo isso daí, né? Veja bem, em relação à pergunta ou à consideração que o candidato fez ao final sobre transparência, a nossa comissão de prerrogativas, ela sempre foi uma comissão aberta. Eu estou lá toda segunda-feira, doutor Jurandir, nos últimos anos, incessantemente, diuturnamente, trabalhando com prerrogativas, e ela está aberta a receber os convidados, a receber todos os advogados, todos aqueles que queiram contribuir e participar. Eu senti isso a falta nesses últimos anos em relação a esse assunto, realmente. Talvez o colega tivesse ocupado com outros assuntos, mas venha trabalhar conosco nas prerrogativas, que o colega vai ser de muito bem atendido e de bom grado. Em relação às tecnologias, parece-me que há um desconhecimento dos adversários em relação a esse assunto, porque a nossa OAB hoje ela é toda informatizada. Todos os protocolos, todos os trâmites de processo, desde um pedido, desde um ofício, que também tem a opção de fazer físico para aqueles que assim necessitam. Candidato, nós temos tido um problema muito sério aqui em Cascavel, em que pese um esforço hercúleo da subseção nos anos anteriores em relação a esse assunto, nós temos um problema sério chamado Vara de Fazenda Pública de Cascavel. Eu gostaria que o candidato me dissesse qual é o plano de gestão da sua chapa
para solucionar o problema da vara de fazenda pública de Cascavel. É uma pena que o candidato não respondeu a minha pergunta, né? Eu fiz uma pergunta a respeito da vara de fazenda pública, parece-me que a chapa não tem solução a isso. Tem ou sim, não, o senhor sabe. Então, o senhor não pode. Me parece que o candidato não tem. Será devolvido ao senhor alguns segundos. Obrigado, Cantini. Obrigado pela urbanidade, Cantini. Me parece que o candidato não tem solução ao problema apontado e preferiu um ataque pessoal desrazoado, fora do contexto da ordem, né? O que o candidato falou aqui, eu sequer entendi muito bem o que o candidato quis dizer com isso. Mas enfim, a nossa gestão, Cantini, nos últimos anos de gestão da 11 de agosto em Cascavel, não foi só a vara, aliás, a vara de fazenda pública atual foi nós que trouxemos, né? Ela não existia nos 30 anos em que o teu grupo, o Dr. Jurandir, esteve à frente da ordem, vocês não conseguiram fazer. Nós trouxemos, não só isso, nós trouxemos as varas cíveis, a 4ª e a 5ª, nós trouxemos as varas do Tribunal do Júri Especializada, nós trouxemos a vara federal, nós trouxemos as varas do trabalho e traremos, Cantini, porque eu tenho um compromisso com o juiz, tenho um compromisso com o Tribunal de Justiça e tenho um compromisso com o Cássio Teles, que vai ser o nosso presidente da seccional, de fazer uma nova vara ou de trazer mais uma vez, talvez a 10ª vara a se trazer nesses últimos anos, e assim o faremos.